Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um Polêmicas no Flu. Merecem mais tempo. Bom, eu ponto aqui 6 jogadores que pra mim merecem mais tempo de rodagem. Ou eu vou colocar merece rodagem. Porque a gente precisa ter mais jogadores possíveis no nosso plantel. E esses jogadores, na minha concepção, merecem bastante tempo. Ainda mais de rodagem de plantel. É claramente que alguns aqui tem problema crônico, parece de... Vou ter um pelo menos que vai ter que tem problema crônico, parece de problema de saúde. Mas sempre é bom a gente explicar sobre isso tudo, né? Então eu sei 6 jogadores. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live é todos os dias, exceto sexta-feira, às 7 horas da noite. Então vamos no primeiro. Vamos de defesa para o ataque. O primeiro que não tem aqui imagem, que é triste não ter imagem aqui, Felipe Andrade. Felipe Andrade, que merecia ter esse tempo de rodagem, merecia somente estar no time titular do Fluminense contra o São Paulo. Acabou sendo o Facundo Bernal, tudo bem. Até o Bernal é mais jovem do que ele, né? Mais ou menos tem a mesma idade do que ele. Mas Felipe Andrade, que sempre jogou muito bem. Na posição de zagueiro, na posição de lateral, na posição de volante, primeiro volante. E de fato, ele até mesmo foi relacionado no jogo contra o São Paulo, mas acabou não entrando. Quem entrou foi Felipe Melo no lugar dele, do Facundo Bernal. Ou seja, é mais um garoto que veio da base do Fluminense, que está tendo muita pouca oportunidade, mesmo ele sendo um jogador bom. Felipe Melo a gente não vai conseguir vender. O Felipe Andrade sim. E hoje pra mim ele merece muito por tudo que ele jogou. Diversas vezes atacado no fogo, diversas vezes colocado na lateral, diversas vezes colocado como zagueiro, diversas vezes colocado até na outra lateral, nas duas laterais. Em nenhum momento ele teve rodado suficiente. Então sim, se alguém merece realmente ter justamente esses jogos acontecendo, é Felipe Andrade. E espero que o Mano Menezes faça a promessa de cumprir. Porque senão, mesmo ele ganhando tudo, ele vai ser um péssimo técnico. Felipe Andrade. Partindo dessa para uma outra pessoa, é justamente Gabriel Pires. Ai, Gabriel Pires, jogador horroroso. Não é tanto assim não. Até ele foi um dos melhores do jogo ali contra o Grêmio. Mas fora isso, não teve culpa de nada. É um jogador bem sólido, bem consistente, né? Já jogou pelo Botafogo em diversos momentos. Teve suas participações em diversos momentos, né? Já jogou até mesmo a Libertadores, né? Já teve ali como alguém para entrar na Libertadores. Já jogou pela Copa do Brasil. Já jogou pela Série A, até um jogo como titular nesse elenco, né? Jogou a Taça Guanabara há bastante tempo e foi relacionado justamente na Recopa Sul-Americana. Mas na minha concepção, eu acho que ele merecia mais rodagem. Não é um cara que a gente contratou à toa. É um cara que o único problema dele, pra mim, é justamente o número de lesões que ele sempre está enfrentando. Mas fora isso, ele não merece mais tempo. Você não acha que tem jogadores que estão tendo muito tempo no Fluminense e que não estão agradando? É um jogador que a gente tem que utilizar em algum momento. Espero que seja o melhor momento possível. Mais o outro jogador, Renato Augusto. Renato Augusto que entrou no Fluminense. E eu fico sempre fazendo aquela mesma pergunta. Eu já falei do Renato Augusto, já falei também do Cano. Eu vou falar ainda mais do Cano depois. Já de spoiler. Mas eu acho que ele merece muito, muito mesmo, estar entre esses jogadores que merecem mais rodagem no Fluminense. É um jogador que no Corinthians ele era um dos melhores. Não é possível que no Fluminense ele não seja.
Não é possível que até mesmo o Mano, que sempre jogou com o Renato Augusto, não possa caçar o Renato Augusto em nenhum momento do jogo. Isso não é possível para mim. Ele sempre foi um grande jogador, né? Foi um dos ícones que marcaram justamente aquela seleção que foi para as semifinais. E agora ele é um jogador péssimo. Isso para mim não funciona. Isso daí para mim não tem uma ideia formada sobre isso. A gente falar mais sobre esse assunto. Então, na minha concepção, ele merece mais rodagem por conta disso, pela história dele. A história dele vincula a ele ter mais rodagem. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o treino para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais aqui são vídeos todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Davi Terãs é um outro que também jogou pra gente. Outro uruguaio, né? Temos dois uruguaios então no Fluminense, né? O Bernal agora, o Terãs já tinha o Bernal agora. Pra mim, merece muito tempo. Na minha concepção, merece muito tempo de rodagem. É um jogador que a gente viu muito pouco para falar justamente que ele é ruim. Em diversos jogos ele jogou até bem, ele foi o melhor em campo. Isso é importante falar. O Davi Terãs ele foi o melhor em campo contra o Atlético Mineiro, que fez a gente ficar com esses 27 pontos e não 26 pontos por conta dele. Ele é um jogador bem útil. É claro que na minha concepção ele não tem que jogar como meia, ele tem que jogar como ponta. Esquece essa questão de ser meia. Mas pra mim ele deveria ter mais oportunidades. Até mesmo pra gente cravar que ele é ruim ou não. Como a gente, por exemplo, que a gente pega ali o próprio o Gabriel Pires. Um outro, né, que eu diversas vezes eu falo, diversas vezes relacionado e diversas vezes não entra, é o Matheus Reis, que deveria ter tido a oportunidade de entrar no jogo contra o São Paulo. Era para ter tirado o John Arias para descansar mais ele e colocado o Matheus Reis. Sabe o que aconteceria? Não mudaria nada o resultado. Nada. Porque toda jogada que foi feita no segundo gol, o João Arias não participou em nada. Mas poderia ter sido o Matheus Reis ali. Ele precisa de mais rodagem. Os garotos precisam de mais rodagem. Faça cumprir a sua promessa, Mano Menezes. Cumpra a sua promessa. Coloque os jovens da base. E para fechar, o nosso goleador. Que não é possível que ele já aprendeu a fazer gol no ano seguinte que ele fez mais de 40 gols. Isso não existe para mim. Cano precisa ter tempo. Para isso, precisa se recuperar totalmente. Se recuperando totalmente, eu quero que ele volte a fazer os gols. Eu quero voltar a fazer mais L do que nunca. Não é apenas o Cano que vai fazer o L. Eu quero que o Cano volte a fazer o L. Entendeu? Tem vários outros jogadores que eu poderia citar aqui. Mas esses 6 aí que eu quero pontuar, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o treino pra você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais, aqui estamos de vídeo, Vitor GG 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, 7 sexta-feira, às 7 horas da noite. Saudações tricolores. Até a próxima.